Fala aí, galera do canal. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês como foi conhecer a minha banda preferida, o Black Sabbath. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, para mim poder comentar sobre como foi essa jornada para conhecer o Black Sabbath, eu tenho que voltar alguns anos atrás aí, mais precisamente em 2017. Por que 2017? Bom, quando eu ainda estava no ensino médio, estava entrando pro segundo ano do ensino médio, isso em 2017. E nesse ano, acho que foi o primeiro ano que teve um evento aqui na cidade vizinha da minha, aqui, em Barra Bonita, que foi o Barra Rock Fest. E no Barra Rock Fest, ele é conhecido como o maior festival cover do Brasil. A maioria das bandas que fazem cover de bandas famosas, elas vêm pra cá, né? E eu lembro que esse evento foi um marco para mim conseguir não, mas para mim começar a me interessar por rock. Eu comecei ouvindo bandas mais, vamos dizer assim, mais leves, mais românticas, Bon Jovi, essas músicas assim. Bon Jovi é muito bom, se você nunca ouviu, eu recomendo muito que você ouça. Eu acho difícil o pessoal nunca ter ouvido nenhuma música do Bon Jovi, mas é uma banda muito foda, tem várias músicas boas, tem Live on Prayer, Always, se você gosta de chorar. Tem Wanted Dead or Alive, tem várias músicas. Eu posso ficar falando aqui 3, 4 dias aí que não vão terminar os repertórios de música boa que o Bon Jovi tem, né? E depois dessa experiência que eu tive com o Bon Jovi, com o Rockfest em si, eu conheci outras bandas por lá, conheci Red Hot Chili Peppers, conheci AC/DC. Claro que eu já tinha ouvido algumas músicas, tipo Back in Black, é muito difícil nunca ninguém ter ouvido isso na vida, que é um clássico do rock. Só que teve uma banda também que me interessou bastante nessa época, que foi o Nirvana, né? Que pra mim também fica assim, frente a frente com o Black Sabbath no meu gosto. Só que nesse vídeo aqui eu resolvi falar sobre o Black Sabbath porque é a minha paixão mais recente, vamos dizer assim, em relação à música, né? E quando eu conheci o Nirvana, eu lembro que a primeira música que eu escutei deles foi Heart Shaped Box, né? Que é do Inútero, o último álbum de estúdio que o Nirvana lançou. Em 1993, né, antes de acontecer aquela tragédia com o Kurt em 94. Dia 4 de abril, se eu não me engano, ele se suicidou, né? Infelizmente foi uma perca irreparável para o mundo do rock, para o mundo da música em si, para o mundo da arte. Porque o Kurt era um cara que conseguia colocar todos os seus sentimentos na música, nas suas pinturas, que ele era um bom pintor também. O Kurt, ele fazia uns quadros do jeito dele, vamos dizer, no estilo bem nichado, bem dele mesmo. E, cara, eu achava sensacional o que o Nirvana conseguia fazer nas músicas, né? O Bleach, o Nevermind, que é um clássico, o Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Breed, In Bloom, todas as músicas daquele álbum são sensacionais, né? E, cara, quando eu fui me aprofundando mais nesse tipo de banda, eu comecei pelo grunge, né? Depois da parte do rock mais, vamos dizer assim, mais leve, mais tranquilo, né? Como eu tinha comentado do Bon Jovi. Conheci o Nirvana, tudo, fui me aprofundando na parte do grunge, né? Depois vem o Pearl Jam, Alice in Chains, é, as bandas do Chris Cornell, que infelizmente também foi embora em 2017, também se suicidou. Soundgarden, Temple of the Dog, entre outras bandas que ele tem. Audioslave, que pra mim é sensacional também. I Am The Highway é uma música que marcou muito uma época da minha vida. 2017 também. Foi tudo nesse ano. Nesse ano aconteceu várias coisas que mudaram o meu estilo musical drasticamente. E voltando a falar do Nirvana, eu fui me aprofundando também na discografia, nas histórias da banda, né? Das primeiras formações, que a banda começou com o Kurt e com o Christie, né? O Christie era o baixista da banda, o Kurt era a guitarra e o vocal, ele também escrevia as letras. E tiveram vários bateristas diferentes. O Dave Grohl não foi o primeiro baterista da banda, tiveram várias passagens, né? E o que a gente mais conhece aí do Bleach é o Chad Channing, né? Que foi o baterista que gravou o álbum Bleach, se eu não estou enganado. Posso estar falando algumas besteiras aqui, porque eu estou fazendo um vídeo sem nenhum roteiro, sem nada. Eu só estou falando o que vem na minha cabeça, que eu lembro que eu li na época, né? E o Bleach ele não fez muito sucesso na época, né, do Kurt. Ele fez até que algum sucessinho ali em Olímpia, né, que era a cidade ali, se eu não me engano, um Seattle ali, né? E depois veio o Nevermind,
que o Butch Vig, se eu não me engano, foi o cara que mixou as músicas, tudo, né? O engenheiro de som, se eu não me engano é isso, ser engenheiro de som. E explodiu, né? Chegou até a desbancar Michael Jackson nas paradas na época, foi um sucesso absoluto. Depois veio o Inútero, né? Que é um álbum impecável também, só tem música boa. Serve the Servants, tem a própria Heart Shaped Box, que foi minha porta de entrada pro Nirvana. E depois veio, acho que a última música gravada em estúdio que o Nirvana fez, que foi You Know You're Right, né? Que é um desabafo do Kurt, basicamente. E, cara, depois que eu conheci o Nirvana, eu continuei me aprofundando mais em rock, né? Escutando mais bandas e tal. Até que eu entrei na faculdade em 2019. Eu entrei para fazer engenharia de computação, tô ainda aqui fazendo em 2021, né? Estou indo pro 6º termo. Tô quase terminando, tô indo pro metade do 3º ano aí. E eu conheci um cara na faculdade, também chamava Guilherme, né? Um amigo meu. E eu via que ele tinha um jeitão de ser roqueiro e tal. E eu, caramba, será que esse maluco curte mesmo, cara? Eu ficava só ali querendo perguntar pra ele, só que eu tinha um pouco de vergonha, né? Porque eu não conhecia. E o cara tinha acabado de entrar na faculdade, ele entrou um pouquinho depois de mim ainda. Acho que eu entrei em fevereiro e ele entrou lá pra abril. Só que aí eu tomei liberdade um dia que ele veio com a camisa do Iron Maiden, né? Eu falei, pô, vou perguntar. Ele sentou ali perto de mim, eu falei, vou perguntar, vou aproveitar a oportunidade. Aí eu falei, ô, mano, você gosta de banda, de rock, né, cara? Ele falou, tá de sacanagem? Aí ele pegou, levantou a manga da camisa, tinha uma tatuagem do Black Sabbath aqui. Eu falei, caralho, maluco, tinha certeza que você gostava, cara. Ele falou, pô, sou baixista de banda, tenho banda, chama Fogo em Vênus a banda dele. Recomendo muito vocês ouvirem rock nacional também, porque tá muito desvalorizado as bandas hoje em dia, o pessoal tem que dar mais valorização pras bandas, tem que ter mais interesse, porque tem muita banda boa aí no underground brasileiro. Infelizmente não tem um palco muito grande, o pessoal não se interessa muito hoje em dia, mas são letras muito boas, a guitarra, o baixo, a batera. Eu conheço a banda do Gui, o Raul, o Murilo e o Gui, que é o baixista. Eu vou deixar no link aqui o canal deles eles lançaram um EP chamado Fogo em Vênus, o nome da banda, né? Doce Ácido, na verdade. Tem várias faixas boas, todas são boas, na verdade. Eu vou deixar aí na descrição para quem tiver interesse de escutar. Mas voltando, né, ele tinha a tatuagem do Black Sabbath que eu falei, caramba, cara, Black Sabbath é a música do Iron Man lá, né, do tan, 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 tan. Acredito que vocês também conheçam, pelo filme da Marvel, tudo que viralizou na época. E ele falou, pô, tá de sacanagem, deixa eu te mostrar a música aí. Aí ele falou assim, escuta aí a música Black Sabbath. Eu falei, pô, Black Sabbath, é da banda Black Sabbath, do álbum Black Sabbath. Eu falei, tá de sacanagem, porra. Black Sabbath ao cubo? Eu falei, não, isso aí mesmo. Eu falei, pô, vou chegar em casa e vou ouvir. Coloquei lá, era uma performance ao vivo deles ainda, o Ozzy cantando com chroma key no fundo e tal, e fazendo aquele barulho meio assustador, né, que eles chamavam de trítono do diabo, que na época da Idade Média, essa harmonia não podia ser tocada em igrejas, aquele tan, 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 porque era desarmônico. E eles pregavam que toda música deveria ser harmônica, porque é uma obra de Deus, e Deus prega harmonia, né? Se eu não me engano, é isso que eles quiseram representar. E da onde que veio o nome Black Sabbath, né? Quando eles foram formar a banda, eles tiveram vários nomes. Eles tiveram o nome de uma embalaginha de talco que o Ozzy tava no banheiro. Ele pegou a embalagem e falou, pô, vamos colocar o nome disso aqui da banda, né? Eles usaram um tempinho ali como uma banda de blues, assim, tal. E eles continuaram a trocar de nome. Eles tiveram o nome de Earth também, né? O Black Sabbath, só que deu conflito que tinha uma banda também que chamava Earth. Eles acabaram indo no show dessa banda, se passando por ela. Deu uma confusão por causa dos nomes lá e não era eles, era outra banda, né? Deu um problema lá. Até que estreou um filme de terror chamado Black Sabbath e encheu o cinema. E eu lembro que eles tiveram uma ideia assim, falou, pô, se o pessoal tá pagando pra ver filme de terror, por que eles não pagariam para escutar música de terror, né? Então eles colocaram o nome da banda de Black Sabbath também, fazendo referência ao filme. E explodiu na época. Eles deixaram o Tony Iommi, né? Ele não tinha as pontas dos dedos, porque no último dia de serviço dele, ele não queria ir trabalhar nesse dia, né? Antes de formar a banda, é isso que eu tô falando. O Tony Iommi é o guitarrista. Antes de formar a banda, ele não queria, no último dia de serviço, ele não queria ir, porque ele trabalhava numa siderúrgica, metalúrgica, uma coisa assim. Só que a mãe dele não deixou ele faltar do serviço. Aí o que acontece? Nesse dia, o cara que trabalhava na guilhotina que cortava metal faltou.
Aí o chefe do Tony, ele falou, pô, vai lá pra mim, fica lá cuidando da guilhotina, porque o cara faltou, né? Aí ele tava lá fazendo o serviço dele e tal, e faltando pouco tempo pra ele ir embora, ele se distraiu, e na hora que ele foi colocar a chapa de metal lá, o dedo foi junto, e a guilhotina cortou as duas pontas do dedo dele. E sabe, e como ele ia seguir uma carreira, ele queria seguir uma carreira de guitarrista, pra ele foi o fim ali. O médico até falou pra ele depois, ó, pode esquecer a questão de tocar guitarra, porque não vai mais ter como, você não tem mais sensibilidade nos dedos, você não tem a ponta dos dedos, né? Vai ser impossível você tocar guitarra sem com o que aconteceu com você. Só que, depois de um tempo, que ele já estava internado e tal, o chefe dele foi visitar ele no hospital e ele entregou pra ele um disco de um guitarrista, eu não lembro qual que é a nacionalidade do guitarrista e nem o nome dele, só que ele tocava guitarra com os dois dedos só, ele só tinha dois dedos na mão, ele tocava guitarra, violão, não lembro se era guitarra, violão ou banjo, uma coisa assim. Era um guitarrista cigano. E ele, pô, manjava pra caramba só com dois dedos. Aí o Tony falou, pô, vou fazer isso, cara. Se o maluco consegue com dois dedos, só tá faltando as pontas aqui, eu vou tentar fazer. Aí ele comprou corda de banjo, colocou na guitarra, porque ela é mais fina, né? Mais fácil de apertar, de chegar, de conseguir fazer os acordes. Ele abaixou o tom. E foi aí que surgiu o heavy metal. Vocês têm noção disso? O cara perdeu o dedo, colocou corda de banjo na guitarra e criou o heavy metal. Cara, é uma coisa muito louca se você for pensar. Porque é uma sequência muito aleatória de fatores que dão numa coisa que estourou o mundo todo, até hoje estoura, né? Um gênero musical, que deu origem a outros gêneros também, né? É muito louco você pensar isso. Mas voltando depois que eles criaram a banda, tudo, o Gui, né, o cara que tinha tatuagem aqui, que estudava comigo na faculdade, ele começou a me apresentar mais discos do Black Sabbath, né? Ele começou pelo próprio disco Black Sabbath, que foi o primeiro disco da banda, né? Que, fato curioso, foi gravado em 24 horas. Sensacional. Foi tudo ao vivo ali na hora, os caras masterizaram lá tal, tudo. Saiu aquele álbum, muito bom. NIB, Evil Woman, tem a própria Black Sabbath, The Wizard, que tem a gaitinha no começo. Só música boa, sensacional. E depois ele falou, Tó, escuta agora o Paranoid, segundo álbum do Black Sabbath. Falei, pô, vou ouvir, né? Aí logo já de cara eu vi lá Iron Man. Aí já, pô, isso aqui eu conheço, né, cara? Aí já. Falei, pô, legal, massa, caramba. Aí veio depois a Paranoid. Na verdade, eu vou deixar falar da Paranoid depois, que tem um fato curioso nela. Tem outras músicas, Fire With Boots, tem Planet Caravan, que é um negócio meio cósmico assim tal, né? E quando eles gravaram esse álbum, eu lembro que o Gui comentou comigo, depois eu li também, que faltou um pedaço no disco, né? Faltou acho que 2 minutos de espaço ali, que o cara falou, vocês precisam completar aqui o disco e tal. Aí eles começaram a escrever umas letras e tal. Aí saiu Paranoid, aquela que foi um dos maiores sucessos do Black Sabbath, se não o maior sucesso do Black Sabbath, que estourou quando saiu, né? Só que eles não gostavam muito de tocar essa música porque ela é muito parecida com Communication Breakdown do Led Zeppelin, que é um acorde é bem parecido com o Communication Breakdown do Led Zeppelin. Se vocês tiverem curiosidade, pode pesquisar aí na internet. E cara, o Paranoid foi sensacional, o disco. Tem outro fato curioso do Paranoid, que a capa dele é um soldado todo vestido de rosa, né, com uma espada e um escudo na mão. Por que essa capa é assim e o nome é Paranoid? Não faz muito sentido, né? Só que se vocês repararem, tem uma faixa que chama War Pigs, que é sensacional, uma faixa bem grande, acho que tem 6, 7 minutos de música. Por que eles fizeram essa música? Porque na época estava tendo a guerra do Vietnã. E o Black Sabbath, pra quem não sabe, é uma banda anti-guerra. Eles são totalmente contra o que acontece com essas coisas aí. Se vocês repararem na letra da War Pigs, vocês conseguem entender que essa mensagem é que eles querem passar. E o nome do álbum não ia ser Paranoid, ia ser War Pigs. Tanto é que tem um cara vestido de rosa como um soldado, né? Um guerreiro com um escudo e espada. Só que eles não colocaram esse nome porque eles iam lançar simultaneamente o álbum na Inglaterra, né? No Reino Unido lá, e nos Estados Unidos. Eles são uma banda britânica no Black Sabbath, eles são lá de Birmingham. São de Birmingham, o Black Sabbath é de Birmingham, né? E eles iam lançar o álbum
lá em Londres, na Inglaterra, Londres não, na Inglaterra em si e nos Estados Unidos. Só que eles não fizeram isso porque ia dar meio um pouco de conflito, porque os Estados Unidos estavam lutando na Guerra do Vietnã, eles estavam chamando eles de porcos, tal, fazendo uma referência. Então os empresários falaram que não seria muito bom eles fazerem isso, deixar quieto, trocar o nome. Eles colocaram Paranoid, né? Tanto, o nome da música é Paranoid, só que ela quer falar de depressão. Só que o Bill, ele é o baterista, não lembro se foi o Bill ou o Geezer. O Geezer é o baixista e o Bill é o baterista. Eles colocaram de Paranoide porque ele não sabia muito bem a diferença entre depressão e paranoia, e acabou saindo Paranoide. Só que a música em si é depressiva, é uma música de depressão, né? Se você reparar na letra. Aí depois veio o Master of Reality, que foi o terceiro álbum do Black Sabbath, só pedrada, Into the Void, Children of the Grave, Solitude, que é uma música que nem parece que é o Ozzy que tá cantando, aquele tom que ele canta sereno, cara, é sensacional. Depois vem pra mim o melhor álbum do Black Sabbath, que é o Volume 4, que tem a melhor música pra mim, que é Snowblind, sensacional, uma música que fala basicamente sobre cocaína, né? Mas é muito, muito legal a música. E o álbum também ia se chamar Snowblind, só que eles deixaram quieto porque ia falar sobre cocaína, e a época a cocaína estava estourada, nos anos 70 foi o ápice ali da coca, lá nos Estados Unidos, e eles deixaram quieto também, colocaram de volume 4 por ser o quarto álbum da banda, né, de estúdio. Depois veio o Saba Bloody Saba também, só música boa. Depois, se eu não me engano, veio o Sabotage. E, por fim, o último álbum do Ozzy com o Black Sabbath, antes do volume 13 que saiu em 2013, né, que foi muitos anos depois, que é o Never Say Die, né, que o Ozzy já estava tendo conflitos com a banda e tal, e eles acabaram gravando esse álbum, né, só que seria outro vocalista antes do... O Ozzy tinha sido demitido da banda depois do Sabotage, né. Na verdade, o Sabotage é o antepenúltimo, depois veio Technical Ecstasy, né, é outro álbum depois do Sabotage. Depois sim veio Never Say Die, que foi o último álbum da era Ozzy. Só que nessa época do Technical Ecstasy, o Ozzy foi demitido da banda por problemas com bebida, com droga. O Ozzy já tava ficando meio... não tava conseguindo lidar aí pros ensaios, ele tava faltando todos os ensaios da banda e tal. Ele acabou sendo demitido, só que depois os empresários foram lá e deram uma carcada nele e falaram, não, tem que chamar o cara de novo, quem que vai ficar no lugar dele e tal. Então ele voltou e acabou gravando o Never Say Die, que foi o último álbum da era do Ozzy. Tem algumas músicas boas também, a própria Never Say Die é boa pra mim. O Junior's Eyes também é legal, gosto bastante do jeito que a música é levada dela. E depois eu segui, né, pesquisando mais, assim, me interessando mais pela carreira do Ozzy solo, né, a carreira solo dele, que até o Gui, que foi meu amigo que tem a tatuagem, ele me emprestou esse livro do Ozzy, Eu Sou o Ozzy, muito bom esse livro aqui. Eu não li ele inteiro ainda, eu parei na metade, né, parei aqui na página... Deixa eu ver. 189, basicamente aqui eu parei. Mais ou menos a metade. Né? E eu não devolvi pra ele ainda. Eu prometo que eu vou devolver. E se você estiver vendo esse vídeo, eu vou devolver seu livro ainda. Algum dia. Mas então. Depois o Ozzy ele acabou saindo da banda. E ele se perdeu, basicamente. Né? Ele acabou com a grana dele. Só ficou afundado em bebida, em drogas e tal. Só que a filha do empresário do Black Sabbath, Sharon, ela acabou indo atrás do Ozzy, né? Tem até um videoclipe aí que saiu recentemente, de uma música do Ozzy, que também é recente, que chama Under the Graveyard, que mostra basicamente a Sharon indo encontrar o Ozzy e resgatar ele, tirar ele daquele fundo de poço, né? É muito legal você ver, é bem emocionante. A Sharon até hoje é a esposa do Ozzy, apesar das turbulências que tiveram na relação durante todos os anos aí, né? Mas então, depois que ela acaba resgatando o Ozzy dessa depressão, desse fundo de poço, ele acaba começando uma carreira solo, né? E, cara, o Ozzy ele sempre foi acompanhado de grandes instrumentistas, né? Grandes artistas de cada instrumento, né? Bateristas, baixistas e tal. Só que teve um que se destacou, né? No começo da carreira do solo do Ozzy, que foi o Randy Rhoads, que é o cara que faz o solo da Crazy Train, que faz o solo não, que faz a música toda da Crazy Train, a música Mr. Crowley, que pra mim é um dos melhores solos que eu já ouvi, né? Tem 2 solos na música, os 2 são incríveis, coisa de louco, cara, outro mundo que o cara faz com a guitarra. Se vocês pesquisarem aí a Mr. Crowley ao vivo, live, né? Tem até uma gravação, acho que de 1980, da banda, e tem o Randy Rhoads tocando aquela guitarra dele V, né? Aquela V que cheia de bolinhas, né? Que foi até um
um erro, se eu não me engano, que ele mandou fazer uma guitarra diferente, o cara acabou errando do corte, saiu a guitarra com uma perna maior que a outra, ele falou, não, tá perfeito pra mim, né? Acabou gostando do erro do corte da madeira lá. Mas o que o Randy fez, cara, com a carreira do Ozzy foi sensacional, com as músicas que ele compôs, né? Tem o próprio Blizzard of Oz, que foi o primeiro álbum do Ozzy depois na carreira solo dele. Tem o Diary of a Madman também, que foi com o Randy Rhoads. Se eu não me engano, foram esses dois álbuns que eles fizeram juntos. Eu posso estar passando informação errada aqui, pessoal, mas é porque eu tô gravando isso aqui de cara mesmo, assim. Peguei e falei, vou gravar um vídeo sobre Black Sabbath, tô afim. E sem pesquisar mesmo, só lembrando das coisas que eu vi muito alguns anos atrás e tô fazendo aqui o vídeo. Mas então, infelizmente, aconteceu uma tragédia depois que o Ozzy começou a carreira solo dele com o Randy. O que aconteceu uma vez, né? O Randy ele tinha muito medo de avião. Ele nunca andava de avião, né, nas turnês da banda. Normalmente o Ozzy, o pessoal ia com o avião e o Randy ia de ônibus, né, para os locais que eles iam fazer os shows. Só que teve um dia que tinha um cara que tava com eles, que era piloto de avião, ele gostava de fazer manobra com o avião, tal, fazia manobra, não sei o que tem. E teve um dia que ele tava fazendo manobra com o pessoal lá, com o avião. Aí depois ele pousou o avião e tal, ele falou, Randy, bora lá, vamos comigo lá, te mostrar como que é voar. Ele falou, não, não, deixa quieto, não tô afim de ir não, tal. E o cara falou, não, vamos, tal, não vou fazer nada, não vou ficar com gracinha não. Aí o Randy topou, ele falou, não, beleza, se você não fazer graça, eu vou com você. Só que, quando eles entraram no avião, subiu lá tal, o cara lá em cima começou a fazer gracinha, gracinha, gracinha. E teve uma hora que ele voou muito baixo com o avião. E o avião acabou acertando o ônibus da turnê, da banda. O avião explodiu, o ônibus explodiu tudo. E quem tava lá dentro do ônibus também? O Ozzy tava lá dentro, ele tava dormindo. E na noite passada ele tinha brigado com o Randy. Olha que coisa. E quando o avião caiu, explodiu, o Randy morreu. Carbonizou todo o corpo dele. Tanto é que só identificaram o corpo pela arcada dentária do Randy, cara. Pra você ter noção de como que foi o estrago. E infelizmente ele morreu novíssimo, ele tinha 20 e poucos aninhos aí. O cara era super talentoso, novo. Basicamente foi o cara que impulsionou o Ozzy, depois do Black Sabbath, a recomeçar. O Ozzy até comenta até hoje que foi o artista mais espetacular que ele já trabalhou junto. O que ele fazia na guitarra era coisa de outro mundo, sabe? Sensacional, né? E, voltando para o assunto do Black Sabbath, em 2013 a gente teve o reencontro da banda. Eles gravaram um novo álbum que foi o 13, né? O 13. E porque ele tem 13 faixas, se eu não me engano, e foi porque no ano 2013 também. E nessa formação a gente tinha aqui o Ozzy, né, que é o vocalista, o Iommi, que é o guitarrista, né, o clássico da banda, fundador, o Geezer, baixista, só que o Bill, que era o baterista, ele não teve como gravar esse álbum, porque se eu não me engano ele teve problemas com álcool, desde sempre teve problema com álcool, ele não ia conseguir fazer as performances nas turnês e tal. Eles acabaram optando por deixar ele de fora, se eu não me engano foi isso. Quem souber aí, se não for, deixa nos comentários que eu leio todos aí, né? Mas o álbum 13 é muito bom também, tem uma música God's Dead que faz uma referência ao pensamento de Nietzsche, lá se Deus está morto ou não, se eu não me engano. Tem a Loner, que é uma música legal também. Tem a Zeitgeist, uma coisa assim, uma palavra em alemão que muita gente diz que é uma continuação da Planet Caravan lá dos anos do Paranoid, né, dos anos 1970, 71, se não me engano, que o Paranoid foi lançado. Mas foi um álbum muito legal também. Eu, vira e mexe, eu sempre tô escutando esse álbum, indo pro serviço. Praticamente Black Sabbath inteiro eu fico ouvindo, a discografia completa dele. Até o Heaven and Hell ali que eu acompanhei, da era Ozzy, o primeiro álbum da era Dio, eu escutei todas as músicas. A maioria, né? Não todas, mas a maioria. E pra mim é uma banda fenomenal. Eu fico muito grato pelo Gui ter apresentado essa banda pra mim, porque foi ele que fez eu gostar dessa banda, né? Por ter me emprestado os livros. Eu valorizo muito isso que aconteceu, gente desconhecida, ele ter apresentado outros gêneros também, comentar sobre Metallica, sobre Iron Maiden, comentar sobre as experiências que ele teve com bandas, já me apresentar pro pessoal da banda dele, pro Murilo, pro Raul, conhecer a família e tal. E pessoal, acho que era isso que eu queria comentar sobre. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive com um gênero musical que mudou minha vida. Fiz até eu comprar uma guitarra. Eu tinha uns covers aí no canal, só que eu dei uma privada porque eu não tava muito a fim de deixar mais aí no feed do canal, né? Eu privei os vídeos. Mas se vocês quiserem eu solto de novo, não tem problema nenhum com isso. E cara,
acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês sigam o que vocês gostam, né? Escutem o que vocês gostam, vivam isso, né? Usem a música para refletir, para pensar como que o mundo é, como as relações entre as pessoas. Escutem, escutem a letra. Não fica só aquele negócio de ouçam a letra, na verdade. Escutar é muito fácil, a gente tem que ouvir as coisas. Muito diferente de escutar de ouvir. Escutar você escuta qualquer coisa, ouvir é outra coisa. Ouvir é você escutar e pensar sobre, né? Então acho que isso falta muito hoje em dia. Músicas com letras boas, com harmonias boas, estão meio que em falta, né? Apesar que se você pesquisar você acha muita coisa também, então é muito de nicho. Às vezes você acha que não tem, mas na verdade tem bastante. Tanto é que tem a banda do Gui na descrição, se você quiser dar uma passada lá e escutar o EP que eles lançaram, recomendo muito, muito bom. Mas eu acredito que seja isso então, pessoal. Gostaria de ter compartilhado isso com vocês. Gostaria não, gostei de ter compartilhado isso com vocês, de falar sobre como eu conheci essa banda, que mudou minha maneira de ver as coisas. Muitas coisas mudaram depois que eu comecei a enxergar o que o Black Sabbath falava em suas letras. Tem muita música boa deles. E eu acredito que foi isso que eu queria passar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo muito que vocês ouçam Black Sabbath. Mesmo que vocês não gostem do gênero, eu acredito que vale a pena vocês ouvirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou!